Tá aqui o YouTube. Ficou bom também, hein? Boa. Isso. Aí foi? Ah, a Maeli entrou ali. Maeli, te mandei um áudio. Depois você vê lá, tá? Lá no Instagram. E aí, gente? Muito boa noite para todos. Eles estavam falando aqui com o Francisco que eu fui convocada. Eu não viria para a live. O Thales viria sozinho. Isso aí, foi convocada para a live. Participar da live. Participar da live, trazer a sua presença maravilhosa para que possamos dar continuidade a tudo que a gente vem fazendo e vem trazendo aí para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos só esperando um pouquinho o pessoal chegar. Fizemos chamado aí 7h27. Tudo para combinar com Mindset Evolution. Isso, 19h27. Mas você tá linda hoje, hein? Obrigada. E aí, como estão? E o segredo de ontem? Já deu para absorver? Já deu para usar? Natalia, Vanessa, pessoal lá do Instagram. Pessoal, vocês estão conseguindo colocar aí na prática o que a Mariana vem trazendo, vem abordando nessas últimas semanas, os 12 códigos da cura, nas lives anteriores? Vocês estão conseguindo aí formar um mindset e colocar na ação? Como que está sendo aí o dia a dia de vocês? Coloquem aí no comentário se tá fluindo já com o novo mindset. E só deixar um recadinho. Nós estamos, então, no Instagram e estamos no YouTube ao vivo, tá? Se alguma coisa acontecer no Instagram, de cair e travar, é só entrar no link da bio, lá nas Águas de Micael, se inscrever no canal Mindset Evolution. No último post, só dá um playzinho que vai pro YouTube direto. Tá? O acesso do YouTube é exclusivo. No canal. Exclusivo do canal. Se você for para o YouTube direto por lá, Águas de Micael, e tentar achar a gente, vocês não vão achar. Tá? O link é lá dentro do canal. A Maeli, pois que ela tem tentado colocar em dia. Eu tenho que colocar em dia os códigos da cura. Isso aí. Perfeito. Gente, eu acho que a gente vai começar, sabe por quê? Nós temos muita coisa. Exatamente. Hoje vai ser pedreira. Nós vamos passar aí o segundo segredo. O primeiro foi passado ontem, vou relembrar ele hoje, né? Porque eu sempre falo isso, é um contínuo as informações. Elas parecem ser picadas, mas, gente, se vocês colocarem na ação, ela vai tomando um corpo, uma forma-se mesmo essa mentalidade. Essa mentalidade, ela é contínua, ela começou, a gente diz, começou num determinado momento, mas ela não tem fim. E é um treino você realmente colocar ela em prática. Na verdade, o Mindset Evolution, para nós, ele existe o que? Há uns 3 anos já. Uns 3 anos que surgiu efetivamente aí... Até o nome, que né? Como nome, o Mindset Evolution. Aí tem até mecanismos específicos para isso, mas a gente vai falar isso só lá para frente. E o que a Mariana trouxe em relação a contínuo, por que é contínuo? Porque realmente é uma continuidade. Então, as coisas elas vão acontecendo e você vai fazendo no exato momento em que elas acontecem. Se você ficar esperando e acumulando coisas para depois ir fazendo, você se atropela.
E as coisas aí... E às vezes você nem nunca faz. Você nunca faz. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu com a gente. Né? A gente era constantemente um bombardeio de acesso de informações, de tomadas de consciência, fazendo coisas e, ao mesmo tempo, acessando novas coisas e sem conseguir colocar em dia as coisas passadas, né? As coisas que a gente vinha acessando em dias passados. Então, o Francisco até presenciou um pouco disso, né? Ele conviveu um pouco com a gente mais nesse momento em que a gente tinha muita coisa, muita informação e, ao mesmo tempo, acessando muitas informações novas do dia a dia, e aí aquilo, ele virava um acúmulo de coisas que, em vez de ser uma coisa produtiva, ele se tornava improdutivo. Você não conseguia nem fazer o que já tinha passado e nem o que estava fazendo agora. É praticamente uma loucura. E quando a gente fala em fazer, a gente fala em decidir, né? Em tomadas de decisão aí. Não é só uma ação específica. Você toma uma decisão, você está tomando uma ação. Né? Então, é importante a gente... O Mindset Evolution, eu sempre ressalto isso, e a expansão da consciência, eu sempre ressalto isso. Ela é no dia a dia. No dia a dia. Não é algo, lá vou esperar, porque... Evolução, gente, é no dia a dia. Você evolui a cada dia, todo dia, e não é porque você tomou uma consciência hoje, ok, agora eu sento no sofá, estico as pernas, beleza, já tomei consciência e evolui. Não, é no dia a dia, todo momento. Bora lá? Bora, vamos começar. Gente, a gente quer primeiro agradecer e depois dizer que nós estamos muito animados. Muito, muito. Eu venho num ânimo aí desde fevereiro. Mas hoje a gente estava conversando até sobre isso, assim, que como a gente tomou outro formato, como a gente tomou outro gás nas nossas vidas, a gente realmente está muito animado para essa semana, para passar esses 7 segredos, para domingo, que vai ser mágico. Enfim, nós estamos em êxtase aqui. Porque qual foi a ideia que você já falou ontem, que foi a criação da MK Evolution Academy. Né? A MK ela já surgiu há muito tempo. Né? Há pelo menos uns 4 anos aí logo pós a Águas de Micael. Uns 5 anos, posso dizer, que surgiu a MK Evolution. E aí, nesse momento atual, que surge essa necessidade, por conta de todo esse contexto global do mundo e por conta do nosso contexto de vida, surge essa necessidade de colocar tudo isso para fora, né? De sair do nosso micromundo, da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, e colocar todo esse conhecimento que a gente tem de experiência desses 15 anos vivendo e convivendo e transformando a partir disso, colocar tudo isso para vocês, né? Colocar tudo isso, essas nossas experiências, para que vocês possam entender, compreender e também ter as próprias experiências. Na verdade, nós estamos querendo passar tudo que a gente sabe. São anos de experiência. A gente quer passar tudo mesmo. A gente estava falando disso, nós vamos passar tudo. Sabe por quê? Porque vocês merecem, o mundo merece e nós merecemos, né? A gente tem muito a ensinar, muito. Óbvio que a gente aprende quando a gente ensina. E esse é um mecanismo natural nosso e acho que das pessoas que ensinam mesmo. Cada vez que você ensina, você reedita, você tem outro, você troca o mindset. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Isso. E sabe o que mais, eu acho que mais eu sinto das pessoas que estão me acompanhando aí? Não é número, não é nada, é que realmente a gente está com pessoas que querem aprender. Eu até criei uma hashtag que tem que querer, né? Exatamente. E eu tô sentindo isso, que vocês querem aprender, vocês querem sair do ponto X e ir para um outro ponto. Eu trouxe bastante isso, um ponto A, não mais para um ponto B, e sim para um ponto A mais, é vertical a história. Porque assim,
se você está acompanhando, se você está consumindo o que a gente está trazendo, é porque tem algo aí em você que não está legal. Não, é o vulcão. É o vulcão, é aquilo que está queimando lá dentro. Você nem sabe bem o que é. Eu tenho um vulcão que queima aqui dentro, que até agora eu não sei o que é. E eu te falo, essa chama, ela não apaga, ela não diminui e ela só aumenta. Entende? Então, a gente está sempre nesse movimento, sempre nesse impulso de estar fazendo. Bom, e esse vulcão, você não sabe? As informações até parecem não. Não é que eu não sei as informações. É assim, por muito tempo, eu achava que agora isso vai acalmar, isso vai se aquietar. Gente, é isso que move a vida. É isso que move você na vida. Né? É isso que, se você coloca isso na expressão, se você coloca isso na prática, né, você começa a entrar num processo de liberdade. É o que nós vamos falar aqui essa semana. Bom, isso tudo nos motiva demais. Sabe por quê? Eu venho aí fazendo as lives e me transformando. O Thales até falou, meu Deus, como você transformou. E aí eu falei para ele assim, não é uma transformação, é empoderamento. E eu percebo que tem muitas de vocês que me mandam direct, e eu vejo nos Instagrams, que também está acontecendo isso, um empoderamento, mas de um outro lugar, assim. Ele até sai do empoderamento feminino e vai para um empoderamento de espírito, consciencial mesmo. Sim. Isso que mais, né, voltando a falar, isso que mais nos motiva. Também quero ressaltar que todos os conteúdos que eu trouxe, né, o Thales sempre está bem presente, a gente bate os scripts, eu falo os scripts com ele juntos, e que foi realmente está sendo de alto escalão. Então, quem não viu as lives, nossa sugestão é que assistam, pega um final de semana e assiste. Dá para assistir no Telegram, dentro do canal do Telegram, se você clicar lá, você já assiste. No YouTube, mas é muito longo. Você coloca lá a versão mais rápida, tem 2.0, 2 vezes mais. Eu falo um pouco mais rápido. Ele avança um pouco. E avança. Então, um vídeo de 1 hora passa a ser meia hora. Enfim, eu acho que vale a pena. Porque eu estou assistindo as minhas próprias lives. Porque eu estou impressionada. Eu falo, meu Deus, olha que informação, olha que preciosidade. Então, com certeza, né, é preciso rever esse conteúdo para chegar no nosso mindset, para chegar nesse evolution. E, gente, realmente, o Mindset Evolution é para aqueles que querem ir realmente para os próximos níveis, né? Então, talvez você não queira e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por muito tempo, né, principalmente no início da nossa jornada, a gente se preocupava demais com as outras pessoas, porque a gente vivia aquilo, a gente experienciava aquilo, aquela liberdade, aquela autonomia, aquela expansão, e a gente queria arrastar as pessoas, né? Literalmente arrastar. Assim, de pegar na mão e falar, não, enquanto você não vier onde eu tô, eu não vou soltar da sua mão. Mas é um equívoco. A gente perdeu muita energia fazendo isso, e as pessoas realmente têm que querer ir para os próximos níveis, né? Precisa querer. Por isso que a Mariana até trouxe inventou essa hashtag tem que querer, porque não tem outro jeito. É realmente dessa forma que... Eu falei pro Thales outro dia, e falo isso há anos, que eu queria inventar a pílula mágica do querer. Assim, você até o final dessa nossa jornada, dessa nossa vida aqui na Terra, eu acho que alguma coisa próximo sai. Porque ela fala isso muito. Bom, vamos começar. Porque vai ser pedreira hoje. O Thales vai trazer muita coisa boa. E como eu fui convocada, eu não viria para a live, né? Assistir aqui do ladinho, mas não viria. Ele falou, não, vamos fazer juntos e tal, tem outra energia. E eu sinto realmente que tem outra energia. Gente,
nós estamos, na verdade, já trazendo 7 segredos. Ontem foi o primeiro, não sei se vocês anotaram, não sei se vocês perceberam, eu adoraria que vocês colocassem aqui qual foi o segredo de ontem, para ver se vocês estão atentos, né? E além desses segredos, a gente vai passar técnicas, ferramentas técnicas. Vou falar, gente, o Thales é que mais vai passar, mas, né? Vou trazer o nós você aqui. Vai estar aqui comigo, presente. E o mais mágico, assim, que a gente percebeu é porque que, né, nós criamos aí 7 segredos para a liberdade. Até um pouco piegas, né? Até um pouco assim, sei lá, falar segredo, né? Mas eles têm segredos. Não é essa conotação de segredo que nós guardamos e ficou conosco. Não, foi que nem o Thales falou, a gente arrastava as pessoas para tudo que a gente viveu, vive, né? Mas, enfim, o segredo, a nossa conotação, o nosso conceito de segredo é tudo que vai ser dito, tudo que vai ser ensinado. A gente tem absoluta certeza que vocês não viram em lugar nenhum. Absoluta certeza. Óbvio. Já ouvi falar, o nome é semelhante, ou já fiz essa técnica. Claro, óbvio, é negável isso, que vocês já passaram e transitaram nisso. Mas do jeito que a gente vai trazer, com essa atualização, com esse mindset, com essa pegada de evolução, não tem. Não tem. Por que a Mariana está falando isso? Porque a gente trabalha e sempre trabalhou e tem esse mindset da liberdade, de ser livre. Então, a gente não permite que nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de técnica, nada nos aprisione. E nós vamos fazer isso com vocês. E nós vamos trazer isso para vocês. Por isso que ela está falando que vocês não viram lugar nenhum. Talvez se vocês já escutaram alguma coisa, já viram algumas técnicas que eu vou trazer aqui, mas, gente, eu vou passar para vocês de uma forma que vocês possam utilizá-las livres. E já sem ter aquilo como muleta, sem ter aquilo como se apegar àquilo e ficar grudado naquilo o resto da vida. Não é isso? Tanto é que a gente tem essa pegada, quem está mais tempo com a gente nas águas, nós temos esse discurso nas águas. Todas as vezes que as pessoas me falam, eu vou repetir, eu falo em áudio com a pessoa. Pode ser em canal que for, eu falo, olha, tem que se perguntar, as águas não é muleta, quem expandiu, expandiu, você chegou onde você chegou. Então, a gente tem essa pegada. Então, tudo que a gente vai trazer aqui também tem essa conotação. Exatamente. A gente preza muito a autonomia, né? Preza, porque, assim, o que nós queremos, na real, na verdade, é treinar vocês para que sejam seres autônomos, para que tenham condição e tenham força, tenham clareza de tomar decisões sozinhos. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é muito difícil. Eu e a Mariana, nós temos isso de natureza já, e nós fomos treinados nesses últimos 15 anos com essa dinâmica de autonomia. É você conectando direto na fonte e sabendo o que tem que fazer. E quando o Thales trouxe agora treinados, nós realmente fomos treinados e não por outros. Nós somos treinados da fonte. A fonte, direto da fonte. Gente, quem me acompanhou aí nas lives da cura, eu falei muito de disrupção. O Thales é muito disruptivo. Eu também sou. A gente vai ser até incisivos em algum momento, porque é o nosso jeito, é o jeito do Thales, tá? É aquela coisa assim, meio preto no branco, via direta, não tem rodeio, né? Mas saibam que a gente vai passar o que há de mais atualizado no nível de expansão da consciência, no autodesenvolvimento e, com certeza, na inteligência emocional. O principal ponto que vai pegar aí é esse desenvolvimento da inteligência emocional. Isso aí, ao longo de todo
toda a trajetória, isso aí vai ser cutucado, vai ser apontado, vai ser treinado, porque essa é a chave. Né? Às vezes você constrói o castelo, né, lindo, maravilhoso, constrói o castelinho perfeito, demorou anos para construir o castelo. Vem uma onda e derruba o castelo. Gente, se você não tem inteligência emocional, para você acabou. Né? A sua vida acaba aí, porque o castelo foi desmoronado. Gente, eu vou só relembrar um pouco o primeiro segredo, e a Nathalie colocou aqui, hashtag se envolva. Sim, ontem eu trouxe o primeiro segredo, que evolução para o Mindset Evolution é se envolver e ir. Se envolver com o quê? Com a gente, com o Mindset Evolution. Agora com a MK Evolution e principalmente com você mesmo, né? Com os seus acessos, com as suas informações, com as suas validações, com as suas ações. É esse envolvimento que faz a gente evoluir. Com suas metas, com seus estados desejados, é com isso que você tem que se envolver. Além de se envolver, Evolution para nós também é ir. Ir aonde, Mariana? Ir aonde, Thales? Com quem? Como? Ir nesse lugar que tanto a gente aponta, esse lugar que a gente vive, que é a consciência que somos. A gente até brinca que fica um pouquinho atrás aqui. Sim, esse é um lugar, é um nível de consciência. Então, é ir para esse lugar. Óbvio que não é fácil, mas também não é difícil. Mas demanda tempo, um pouco de tempo, tem uma linha de tempo, sim. Um treinamento. Precisa praticar. Exatamente. E precisa ir praticar. Praticar evoluir, o primeiro segredo de ontem, evoluir, é se envolver genuinamente consigo mesmo e com o nosso contexto, que vocês que estão aqui, e ir, vai nesses lugares que a gente aponta, não inventa moda, o trajeto, a rota já está traçado, nós estamos aqui para isso. Então, quanto menos inventar moda, exato, mais rápido vocês vêm. É o que a Mariana está falando, e já vem falando há algum tempo, e eu repito aqui agora, é a via direta. Então, nós chamamos isso de via direta. Então, isso é para quem quer a via direta. Então, se você quer a via direta, vai no passo a passo, porque você vai chegar lá. Porque nós trilhamos, o que nós estamos passando foi a trilha que nós fizemos. Então, se nós demoramos 15 anos para traçar essa trilha, você pode demorar 15 dias. Ou intensificamos nos últimos 5 anos. Né? Enfim, estou dando só um exemplo de tempo. Então, talvez você não precisa perder o tempo que a gente perdeu, nem investir o dinheiro que a gente investiu para chegar nesse lugar que a gente está hoje. Esse lugar, tá? Esse lugar é um lugar que a gente vive nesse lugar. Dá para espelhar, dá para ver. Quem convive com a gente sabe. Esse lugar deixa a gente muito inabalável, deixa a gente inatingível, sabe? E agora, principalmente nesse nosso novo momento, está deixando a gente imparável. Quem não quer isso? Né? Você está num lugar tão consciente, no seu eixo, tão envolvido consigo mesmo, que você não se abala. A informação chega de fora, mas você não se abala, porque é tudo muito a partir da consciência. Eu estou consciente disso. Nossa, mas Mariana, você é insensível? Não, pelo contrário. A informação chega, mas aquilo não me abala mais. Eu estou totalmente consciente, totalmente alinhada. E aí a minha decisão é consciente também. Né? A Eliane até colocou ali, ó, neutros. É isso aí, Eliana. Neutros, na neutralidade. A gente já falou outras vezes sobre a neutralidade. Ontem na live também, a gente até falou isso pela manhã hoje. Eu falei, Thales, teve 2 segredos já ontem. Um que foi evoluir, e evoluir é se envolver e ir. E nesse lugar que a gente aponta aí. O outro, deu até um teminha de post hoje, foi a frase no post que a gente soltou, que é, você é livre evoluindo e se torna um evolution sendo livre. Foi um segredo, sabe, 1.2? Porque o segundo segredo a gente vai dar hoje.
Mas vamos. Vai, porque é isso que é importante, né? E é exatamente onde as pessoas se perdem. Se perdem no aprisionamento das coisas. Elas se apegam às coisas. Em algum momento a gente vai falar sobre apego, mas as pessoas se apegam nas coisas e se aprisionam em lugares que não existiam e não precisavam se aprisionar. Esse é o maior problema. E nós não estamos falando de falta de envolvimento. Né? Porque a pessoa fala, não, mas eu me envolvo demais com as questões dos outros, com as minhas questões, fico lá atropelada. Não é falta de envolvimento que a gente está falando. Na verdade, é o quê? Excesso de envolvimento. Mas sabe aonde? Por quê? Você coloca a energia desse excesso de envolvimento aonde? No lugar errado. Com foco errado. Errado, tá? Não tem certo e errado. Tem aprendizado. Entre aspas. Entre aspas. Errado. Talvez esse seja o maior dos problemas. E aí você quer saber o lugar certo para se envolver rumo à evolução? Você sabe qual que é o lugar certo? Qual que é? Na verdade, o lugar certo, tá? É você colocar o foco, em você mesmo. E você deixar de se envolver com tudo e todos, parar de né, entrar nesses lugares dos outros. Na verdade, você pega todas essas informações e aí você faz as coisas sem pensar, faz sem hesitar, sabe? Não checa se aquilo serve para você, se serve, se é seu falar aquilo. Nós podemos fazer uma reflexão rápida. Vamos tirar só o dia de hoje. Não vamos, só o dia de hoje. Nós estamos ainda no dia 12/5/2020, né? O dia não acabou. Então, vamos pegar, da hora que você acordou até agora, com quantas coisas que você envolveu que não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu contexto de vida e, principalmente, não tem a ver com a sua meta. Não tem a ver com o seu estado desejado. Não tem a ver com o lugar onde você quer chegar. É reflexão simples. É rápido, né? É rápido. Nos últimos 10 minutos. Não vou nem falar para você buscar lá para trás, porque não é esse. Assim, hoje. Talvez, né, esse seja o maior problema da humanidade. Né? A gente fica fora da gente, a gente fica preocupados, preocupados. A gente dá pitaco na vida dos outros, a gente fala mal dos outros, né? A gente julga. Quer saber minha opinião? Não quero saber a sua opinião. Não. Mas, né? Tudo isso, será que eles já não sabem? Já sabem. Né? Não vamos passar isso aí, muito... Mariana já falou bastante. Não vamos passar muito por isso, né? Eu falo das pessoas, né? E tenho certeza que vocês pensaram em outras pessoas, de tudo que a gente disse até agora. É mesmo, nossa, a pessoa faz isso, a pessoa... Mas eu quero que vocês tomem uma autoconsciência, uma autorresponsabilidade e assumam. Eu faço isso. É importante a gente assumir. Eu tô dando pitaco, eu tô me envolvendo com a vida do outro, sem ele pedir, sem ele saber, sem ele querer, e tô deixando de se auto-envolver, né? Você direciona a sua energia para outro lugar. E aí depois você fala, não tô evoluindo. Não tô evoluindo. Eu me canso. Eu tô sem energia. Tô sem energia. Ou presta o outro atenção, roubou minha energia. O outro roubou. É o cúmulo falar isso. Onde já se viu, o outro roubou minha energia. Todos os seres humanos têm a energia suficiente, energia própria, para fazer o que tem que ser feito. Se você direciona a sua energia para outro lugar, aí vai faltar. Realmente, você está sem energia. Mas não que ele roubou, foi você que direcionou. Fica você com a sua energia para você ver o que você consegue fazer na vida. Enfim, dói um pouco ouvir isso, né? É a realidade. Mas aqui, eu vou falar elas, né? Porque é a grande maioria, mas eles sabem que aqui
eu já disse, acho que você até trouxe, nos mentores a gente fala que não tem drama, que não tem melodrama, que não é novela mexicana, aqui a gente quer realmente tirar vocês desses lugares até do drama. Gente, aqui é para se libertar. Para se libertar. E para se evoluir. Para evoluir. Então, só interrompendo aqui um pouco a Mariana, pega esse aviãozinho aí, ó, clica nesse aviãozinho e envia essa live para as pessoas que querem evoluir, para as pessoas que você acredita que precisam escutar mais disso, precisam entender mais disso e que estão procurando isso. Compartilhe isso com as pessoas, né? Para que mais pessoas possam ouvir o que a gente fala, né? Possam também transformarem as suas vidas, seus contextos. Boa. Ai, falamos. E agora a gente vai entregar o segredo de hoje. Tcharam! Bora lá. Se realmente você quer evoluir, você quer ser livre, você quer programar sua vida para ser livre, que é o tema da live de hoje. O segredo é presença. Estar no presente. Mas aí você pode falar, nossa, mas todos falam isso. Todo mundo fala disso. Que canseira. Mas a gente fala de presença. É um estado, é um lugar, né? Sim presente, talvez sim hoje, o dia, agora, igual o Thales falou, faz uma reflexão agora. Sim, talvez seja isso também, mas é um estado de presença. O que acontece é que as pessoas ficam aonde? Procurando liberdade, procurando evoluir, aonde? 2 lugares. Perigosos. Né? O que mais fica é no passado. Depois, o que mais fica em segundo lugar? No futuro. Projetando. Então, as pessoas, eu falo pessoas de modo geral, mas nós, vocês, porque observem, se você não está no momento presente, projetando o futuro e buscando como fazer isso no passado. Soluções no passado. Buscando as soluções para resolver os seus problemas no passado, né? Nas suas experiências passadas. Então, não se engane. Cada dia é um dia diferente. As situações, elas só são parecidas. Né? Então, quando elas surgem, você fala, essa situação eu já conheço. Aí você vai lá, deixa eu buscar na memória aqui como eu reagi a essa situação ali no passado. Você vai lá e busca, aí você age da mesma maneira e acontece o quê? No seu futuro? Produz o mesmo resultado. Quando não, pior. Dependendo da situação, ele piora. Mas aí elas podem nos perguntar, gente, mas eu já faço tanta coisa para me manter no presente. Eu medito, eu tenho me auto-observado, que a Mariana fala nas lives, ela observa constantemente, mas volta e meia eu tô aonde? No passado. Ou se não, eu vivi nesse lugar. Eu não vivo muito no passado, mas eu vivi muito no lugar da projeção do futuro. Eu não sei qual que é pior. Porque o passado você fica equivocado e a projeção do futuro você sofre, sofrência. Os dois estados, os dois lugares, eles trazem sofrimento. Os dois, né? Porque se você está no passado, você é obsoleto. Você vive com medo. Porque você já passou aquilo no passado, você muitas vezes sofreu, né? Se traumatizou, então você vive com medo. Se você está no futuro, fazendo projeção, você vive com expectativa. E sinto muito em lhe informar, 99,9% das suas expectativas em relação ao futuro não serão correspondidas. Não serão. Por isso que eu falo sempre, não crie expectativas. Faça o que tem que ser feito e se surpreenda com o resultado. Boa. Não crie expectativas. Pega essa chave aí, pega esse código, anota. Segredão. Segredo
2.9. Segredo 2.9, dentro dessa live aqui. Põe na porta da geladeira. Para todo dia, Repete, então. todo dia você olhar lá e falar assim, não criar expectativas sobre nada. Falei de expectativa hoje com a Maeli no áudio. Isso aí vai eliminar 90% dos seus problemas. Mas hoje, eu estava um pouco com expectativa, porque eu também quero saber como programar uma vida livre. Eu te conheço, eu sei que você gosta de ter expectativas. Ainda bem que você aprendeu, a Mariana aprendeu, foi um aprendizado para ela. Parar de sofrer. Porque era um sofrimento. Eu até comentei com a Maeli, ela pôs ali uma carinha no Instagram. É que expectativa para mim me preenche de entusiasmo. Só que eu atrelava uma coisa a outra. Na hora que eu pus a expectativa para fora Que essa é em cima do que ela falou. Então, o que te move e o que te entusiasma não é a expectativa. O que te move e o que te entusiasma é o seu estado desejado. É onde tem que estar o seu foco. Então, o que gera o entusiasmo é você visualizar o seu estado desejado. E o seu foco ele está direcionado para lá, para a meta, para o estado desejado. Então, quando você visualiza isso, o seu cérebro ele não sabe se aquilo já aconteceu ou não. Ele processa e para você é como um sonho. Você, naquele momento, está vivendo aquilo. Por isso que você se entusiasma para seguir, para ir em direção àquilo. Agora, depois desse entusiasmo é que vem as expectativas. Né? Entende? Você passa do momento do entusiasmo e começa a fazer projeções. Né? Cheio de expectativas. E esse é o equívoco de programar uma vida. Né? A gente programa uma vida olhando no passado, tendo absoluta certeza que é assim, aí cai nesse ciclo automático de repetição no dia a dia. Olha que coisa. E aí o que acontece? A pessoa não fica livre, porque ela cria esse mindset aí de eu quero construir meu passado, eu quero construir meu futuro baseando com foco no passado. Olha só que maluquice. Meu Deus. Eu vou resumir o que ela está falando, isso aí vocês devem ter escutado já. Às vezes até tem em casa. Chama roda de rato. Sabe aquela rodinha que o rato fica correndo lá dentro e acha que está na maior velocidade? Saindo do lugar? Mas passa um pouco, que a pessoa quer programar a vida. Olhando no passado, quer programar a vida. Então, como eu programo minha vida? Eu quero construir meu futuro, só que aí eu quero construir minha casa, meu futuro... Olhando para o passado. Com o tijolo velho. Exatamente. É tipo isso. Com foco no passado. Se você quer construir o seu futuro com foco no passado. E aí não sai do lugar. E aí não vive o grande segredo, que é momento presente. Aí você não está vivendo o momento presente. Não está criando esse estado não está criando esse estado. Só existe o momento presente. O estado, ele já passou, ele não existe mais. O passado, desculpa. O passado, ele não existe mais. E sabe outra coisa? Você quer construir um futuro querendo com foco no passado, querendo resolver coisas do passado, achando que é dessa maneira que você avança para o futuro. Vocês estão entendendo? Tá meio confuso? É isso Não sei, coloquem aí. Vocês estão entendendo o mindset? Vocês estão entendendo? Porque, gente, é segredo do segredo isso. Presta atenção agora. Assim, mas eu não fico mantendo foco no passado. As pessoas, elas imaginam que precisam resolver as coisas do passado para poder avançar. O simples fato de você falar, eu quero limpar meu passado, não sei, você quer fazer alguma coisa com o passado. Você está preso no passado. Como que você vai avançar se você está olhando para trás? Como que você quer caminhar para frente olhando para trás? Como que você quer ser livre com o foco em se libertar dos seus traumas? Como que você quer ser livre querendo consertar
Minha criança ferida. A sua criança ferida. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem. Não estou dizendo que os traumas não existem, não acontecem. Eles acontecem, né? Eles existem. Mas você ficar focado em resolver essas coisas não faz você caminhar. O que faz você caminhar é foco no estado desejado. Não faz você... Vamos sempre voltar para o tema da live. Não faz você programar sua vida para ser livre. Né? Essa programação, ela só é possível no momento presente. De hoje para frente. Sabe por quê? Realmente as pessoas ficam presas nesses momentos traumáticos. Nem se diz, com muito respeito, gente. Muito respeito mesmo. Não é que o trauma não existiu, que você tem que... esqueci o trauma, porque tem coisas que são extremamente traumáticas, isso dá marca no corpo, a gente vai falar um pouco disso. É que o mindset é como programar para ser livre, programar sua vida na presença. O segredo aqui é esse estado de presença. Então, a gente tem que, na verdade, ir se libertando, não sei se é a palavra, dessas coisas que foram colocadas na sua cabeça, dessas crenças das mais variadas, né? Dessas coisas que nos prendem no passado e que nos colocam nesse ciclo de repetição, né? De repetição. São as suas memórias, né? As memórias que ficam aí registradas. Porque toda vez que você visita o passado, você reedita ele. Eu vou falar em outros momentos, vou aprofundar nisso que a Mariana trouxe. Eu vou falar para vocês sobre esses estudos. É o seguinte, o nosso cérebro, quando você tem uma memória, quando você passa alguma coisa, depois que passou aquilo, o que ele faz? Ele guarda esses registros em locais separados, né? Então, ele separa toda essa experiência que você teve. Então, ele guarda a imagem num local, ele guarda as sensações em outro local, ele guarda os sentimentos em outro local. Ele picota e distribui. Ele armazena em locais diferentes. Aí, o que acontece? Em algum momento, você pensa naquilo, né? Você pensa naquela memória, você pensa naquele passado, naquela história que viveu lá. O que ele faz? Ele carrega, ele vai carregar, faz o upload das informações para que você, se você está buscando aquela informação, ele vai trazer. Aí ele traz e vai montando, ele pega a imagem, ele pega o sentimento, ele pega as cores, as sensações, ele vem e traz e monta. Só que nessa montagem, quando ele faz essa montagem, tem algumas lacunas que ele não preenche, né? Ficam espaços... Fiquem abertos. Só que ele precisa fechar aquele contexto, aquela história, porque você está buscando, está relembrando, então ele precisa fechar. O que ele faz com esses espaços que estão vazios, ele preenche com qualquer coisa. Então, ele preenche com Ele quer você. Ele quer você, o seu cérebro, né? O mecanismo que faz o processamento. Ele preenche com algo que você vivenciou agora, ele preenche com um negócio que você viu na televisão, ele preenche com uma história que você escutou de um amigo, que tem a ver com aquele contexto que você está pesquisando no seu HD aí, vamos dizer. Ou seja, você reedita o seu passado. Então... E traz ele para agora. Quando ele faz isso, quando ele monta esse processo, ele ativa novas sinapses. Então, são neurônios que se ativam naquele momento, registrando a história. Não, e mais doido, neurônios novinhos. Novas você sinapses. Gasta ele com você gasta reeditando uma história do passado. Né? Então, uma história que você viveu há 5 anos, ela passa a ter 5 minutos. Reeditou, registrou novas sinapses, fez. A semana que vem você pensa de novo, ele faz o mesmo processo e reedita. Na outra de novo, você passa 30 anos reeditando uma história, um passado. E o Evolution fica onde? Sei lá, né? Não, a evolução está sei lá onde. Então,
você passa 30 anos fazendo essa reedição e lá na frente, essa história, essa memória que você tinha, ela não condiz em nada com a história real que você passou lá atrás. Ela foi modificada. Isso, como exemplo prático, você pode reparar em conversas de amigos, principalmente amigos de escola ou amigos que viajam juntos e tal, geralmente se reúnem e vão relembrar aquelas histórias e relembra. Se você tem um grupo lá de 5, 6 amigos, a pessoa começa a contar a história, nossa, você lembra daquilo? Ai, você lembra daquele momento, daquela situação tal? E você fala, não lembro. E o cara tem eu não lembro. todos Ele tem, nossa, ele tem todos os detalhes daquele momento, mas você estava junto com ele e você não lembra. Tá vivo para ele. Tá vivo para ele, porque ele reeditou aquela história, trouxe algo que era importante, porque aquilo não aconteceu, aquilo não é real. E aí, o que eu costumo falar? Aconteceu, mas não daquela forma para você, né? Não daquela forma para você. Aconteceu, ele reeditou, trouxe um outro contexto para aquele passado. Por isso que eu falo sempre, o passado é uma mentira. É uma mentira o passado. Você vai falar, nossa, agora você ficou louco. Agora perdeu. Gente, você reedita o passado. Você adequa o passado do jeito que te convém, né? Para modelar, ajusta. Mas aí eu posso te perguntar, mas Thales, o passado não são as minhas experiências? Como que eu crio esse novo? Eu não tenho que trazer meus aprendizados, minha bagagem, eu não tenho que trazer isso. Tem. O que você aprendeu, enquanto fazia aquilo. Não tem necessidade. Só que é o mais doido que você traz, né? Você traz o trauma. Você revive o que te aprisionou. Você revive o que te marcou negativamente. Isso é muito doido, né? Isso geralmente, na maioria das vezes, é o que fica mais marcado. Então, se eu perguntar aqui para vocês... Marca onde? Se eu perguntar aqui para vocês, me tragam aí 10 lembranças traumáticas ou que foram difíceis para vocês. Em 2 minutos, vocês vão listar 15. Se eu perguntar para vocês, me tragam 3 momentos felizes que vocês tiveram aí, com o papai e com a mamãe, plenitude e tal, vai demorar uns 15 minutos. Por que isso? Porque essas experiências traumáticas, elas ficam registradas na sua memória celular, elas ficam registradas na sua pele, nos seus músculos, elas ficam registradas no seu contexto. Né? E quanto mais você acessa essas memórias, mais você ativa esses mecanismos. E mais você carrega ela, né? Carrega de emoção, carrega de sensação. Carrega de emoção, sentimento, sensação. Você vive aquilo como se tivesse acabado de acontecer. Porque o seu cérebro não distingue tempo. Ele não tem esse padrão de tempo. Tanto é que se você sonha, se você tem um pesadelo, você acorda apavorado. Porque você acha que aquilo aconteceu. Né? Tem coisas que sonhos são tão reais assim, você fala, não é possível. Deixa eu ligar para minha mãe para ver se ela não morreu, porque eu sonhei que ela tinha morrido. Acordei chorando. Então, ele não faz essa distinção. Para ele não tem essa linha de tempo e para ele é real. Então, quando você fica revivendo as suas memórias, os seus traumas, as suas dores, você só reafirma aquilo em você. Né, no seu contexto, na sua pele, nos seus músculos, em toda a sua estrutura energética. Gente, vocês já estão cansados? Estamos com 50 minutos de live. Se vocês quiserem, a gente pode acabar. Se vocês estiverem cansados, a gente encerra por aqui. Dá para continuar, gente? Dá um like aí, dá um Podemos continuar ou vocês estão dormindo aí? Não, né? Bom, a gente vamos começar a falar da técnica. Então, a gente trouxe o segredo aí, que é você estar nesse estado de presença, de você não querer criar o futuro
com o passado. E aí falamos extensivamente do passado, trazendo aí um outro mindset. Acho que, né, talvez vocês revejam essa live para poder absorver melhor todas essas questões. A gente falou muito de trauma, porque nós vamos trabalhar com isso essa semana. No domingo a gente vai falar muito disso. Essa semana, a gente vai quebrar esses paradigmas ela vai ser pesada nesse sentido. Nós vamos falar de traumas, vamos falar de ligações traumáticas com outras pessoas, com lugares, porque a gente, nesses últimos anos, a gente percebe que as pessoas ficam muito presas nesses lugares, não conseguem sozinhas, com a sua inteligência emocional, sair desse contexto. Não consegue. E outra coisa, a gente tem percebido assim que muitas técnicas, gente, são maravilhosas, é inquestionável, mas elas põem vocês nesses lugares, não tiram vocês desses lugares. É porque precisa limpar, é porque precisa olhar, é porque precisa ressignificar. Cada hora é uma coisa. Ninguém põe vocês no Evolution, ninguém faz vocês olharem para um lugar de presença, né, que é aqui agora, se envolver consigo mesmo e ir num lugar direto da fonte. Né? Exatamente, eu não sei se é na sexta ou no sábado aí que eu vou falar sobre retirada de registros traumáticos. Eu vou falar sobre isso que a Mariana trouxe e vou contar para vocês a minha experiência em relação a isso, né? Como eu lidei com isso e aonde é que eu cheguei. Eu vou falar isso para vocês depois. Bom, a gente quer trazer então, né? Trouxemos aí o segredo 2, teve um aí no meio que o Thales falou, que foi 2.9 até. Foram códigos abertos aí. Né? Passou de segredo, códigos abertos. São muitas coisas que não está no script, a gente faz vamos falar disso, tal, assim, mas muitas coisas, gente, vem surgindo aqui, eu não posso deixar de falar, eu preciso expressar, porque foi isso que eu decidi, foi essa decisão que eu tomei e é dessa maneira que eu tenho que agir. Exato. Bom, mas nós vamos trazer então agora a tal da ferramenta. É uma ferramenta técnica. O Thales falou isso hoje, eu falei, nossa, tem até uma outra conotação do que uma técnica em si. É uma ferramenta técnica, né? E com essa ferramenta que a gente vai programar nossa vida para ser livre. Que maravilha! Mas que ferramenta que é essa? É uma ferramenta, gente, histórica, né? Ela é milenar. Ela não é uma mágica. Mas poderia ser. Ela não é uma mágica. Ela não tem poderes mágicos. Não tem. Aqui nós não vamos te mostrar a varinha mágica, né? Que é aquela que faz assim, ó. Tim, que é sair. Eu me lembrei agora que uma das primeiras pessoas que a gente mostrou as águas de Micael, a gente nem mostrou. Nós estávamos com as aguinhas, com as garrafinhas, com as garrafinhas em cima da mesa e chamamos um casal para tomar café da manhã. A gente morava na Bahia. E aí ele não tirava o olho daquela garrafinha, não tinha rota, não tinha nada, tinha um negocinho pendurado escrito água de Micael. A gente estava fazendo testes ainda. E aí ele olhou e falou, não estou conseguindo nem fazer nada, nem tomar café, nem conversar. Que é que tem aquilo naquela garrafinha? A gente contou a história, tinha acabado de acontecer praticamente ele pegou e falou assim, o que tem aqui, né? Posso tomar? Parece uma poção mágica. Aí ele falava assim, vocês têm noção que isso aqui é uma poção mágica? Ele falava assim, vocês têm noção? A gente tem noção, mas não é uma poção mágica. Eu lembrei disso que o Thales falou da varinha, e que realmente essa ferramenta que a gente vai trazer é uma extensão de vocês. Quando o Thales falou isso, eu falei, mas é claro, é tão importante que sim nossa extensão, não é uma mágica, né? Porque realmente a gente está falando, precisa ser livre, né? Precisa sair do passado, se você quer construir esse futuro, não projetar ele, sim construir, você precisa focar no presente, porque é o presente que constrói o futuro, a gente vai falar disso. Aprofundar isso de você cria seu futuro a partir dessa presença, e diferente do que a gente imagina, que não, deixa eu mentalizar meu futuro, deixa eu escrever, deixa eu manifestar meu futuro. Não é isso. O futuro você cria hoje, né? Você cria ele agora. Que aí ele tem um quantum de tempo para acontecer, que pode ser hoje, 20 anos, 100 anos, ou eternidade. Depende de quem.
só de você. Exatamente. Da sua programação do dia a dia, da sua programação da sua vida. É isso. Mas e qual ferramenta? Vocês estão falando essa ferramenta aí que não diz que é mágica, mas é milenar e que é uma extensão da gente, né? Qual ferramenta? Eu ainda vou falar, mas eu quero trazer um pouquinho mais. Essa ferramenta, ela é tão maravilhosa, vamos dizer assim, ela é tão a nossa extensão que ela nos dá, né, a capacidade da gente resgatar, não sei se é bem essa palavra, a nossa autopercepção. É um treinamento. Ela consegue ser a nossa extensão e ela faz com que a gente se leia, né? Ela faz com que a gente seja ela, né, de uma forma ambulante na Terra. É mais ou menos isso, né? E aí você pode me falar, mas vocês estão ensinando a ser livre, autônomos, mas vocês vão dar uma ferramenta, vocês vão dar um recurso, e aí conclui. Vai dar. Vai dar. Vai dar um recurso para que você possa se treinar e chegar num ponto que você fala assim, eu não preciso mais dessa ferramenta. Mas por que ainda precisa dessa ferramenta? Só um minutinho. Gente, nós vamos cair no Instagram e nós vamos estar só lá no YouTube. Para se inscrever no YouTube, tem que acessar o link da bio nas Águas de Micael. Se inscreve no canal. O último post lá, dá um play. Vocês vêm com a gente no YouTube. A gente vai continuar no YouTube. É só entrar lá no link do canal e acessar o YouTube. Aí venham, nós estamos com 8 pessoas no Instagram, venham, porque agora a gente vai dar a ferramenta. Vem para o YouTube que nós vamos ensinar, falar da ferramenta e ensinar como trabalha com ela. Eu já vou encerrar aqui. Beijão. Beijo grande. Encerrando. Ai, gente, só um minuto aí, pessoal do YouTube. Vocês têm paciência, né? Boa. Na verdade, o que eu quero que você diga é que essa ferramenta que a gente vai propor, que a gente usou, até usa, você usa ainda em alguns momentos, ela é necessária, ela é sim ainda necessária. Por quê? A gente tem muita dúvida, a gente está com essa baixa percepção das coisas, a gente não se lê, a gente não foi treinado para se ler, né? Exatamente por isso, por conta do que a gente trouxe no começo, que a nossa atenção, ela está toda voltada para fora, né? E com esse mecanismo ativado, de estar sempre procurando fora, a gente perdeu essa capacidade de fazer a leitura, a própria leitura, né? A leitura de si, da própria energia, né? A leitura do contexto. A gente perdeu essa capacidade, ela ficou muito enfraquecida. Né? A pedra tem que cair na cabeça para você falar, nossa, caiu a pedra. Entende? A gente até brinca, né, gente? Eu falo muito isso, até às vezes de um jeito até meio incisivo, até agressivo. Que Liana está falando, desculpa interromper, toma água. Eu tomei. Que vejam vocês, a gente precisa ver horas iguais para confirmar alguma coisa. A gente brinca, que aqui no Mindset Evolution é assim, viu horas iguais é porque já passou isso aí eu falo, como chama? O sinal já passou. Sai correndo e vai fazer. Quando você começa a ver sinais, tá atrasado. Não é assim, viu o sinal e confirmou. Vou esperar mais uma vez. Confirmou. Começou a ver sinal, é porque você está perdendo time. Né? Tá perdendo time. Se você esperar 1, 2, 3, não veio mais nenhum sinal, então não é para fazer. Você perdeu. Perdeu o tempo. Né? Já passou. Na verdade, eu emendei tudo isso porque a gente fica nisso, esperando o sinal, esperando fora, né? Sendo que a informação está genuína, sendo que é só você tomar uma decisão e pôr na ação que a coisa materializa, que a coisa acontece. Mas, volto a dizer, nós estamos com essa baixa percepção. Né? Nós a gente está... De um modo geral, está com essa baixa percepção.
Você capta a informação, só que o que você faz, ó... Não faz a leitura. Deixa esperar horas iguais, 11 para ver se... Não sabe fazer a leitura, não consegue fazer, não reconhece a informação, não está treinado para isso, né? Então, por isso que é tão importante essa ferramenta que eu vou trazer. Né? Não é que a ferramenta ela seja importante. Boa. O importante é o que você faz com ela. Não, é importante você encarar ela como sua extensão. É sua extensão. Para quê? Para que você se treine nessa leitura. Para que você tenha a percepção do que está chegando no seu campo de energia. Captou, né? Que você está captando do externo. E não ficar lá olhando, procurando. Não. Sente o que está chegando. Aprende a fazer essa leitura. Para que checa com essa ferramenta. Para que você possa estar sempre antecipado às situações antes delas acontecerem. Voltando a dizer, a ferramenta programa a sua vida para você ser livre. Né? Então, não é para você se aprisionar com a ferramenta, pelo amor de Deus. Desde o início, preste atenção. Não se apegue à ferramenta. Ela é só um instrumento para que você se treine. Né? Quanto mais você vai trabalhando com ela, mais você vai percebendo que você dá conta de fazer a própria leitura, tá? Lembrando, a ferramenta não prevê o futuro, né? Não descobre coisas, nós não somos místicos, elas sabem disso, eu falo muito, até sou incisiva, até sou crítica nisso, né? Nós estamos falando de frequência. Frequência e vibração. Frequência, vibração, magnetismo é física. E isso vai servir para você validar suas percepções, mesmo que ela seja baixinha, mesmo que você se conecte e capte uma informaçãozinha, mas aí você pega essa informaçãozinha e você faz valida, o quê? Não, você dá dúvida. Então a ferramenta vem para você checar, validar. Né? Quanto mais você checa, mais você valida. E aí você entra num outro ciclo, não daquele que a gente falou lá de repetição. Quanto mais você fica no passado, mais você revive o passado, mais você edita. Não, aqui é evolution. Aqui você acessou, checou, né? A dúvida sumiu, usou a ferramenta, maravilha, é possível. E aí vai para onde? Ação. Ação. Porque nada também adianta você checar, esperar mais um sinal. Esperar mais um sinal, daqui a pouco checa de novo e tal. Óbvio que a ferramenta não vai ser a salvação da vida, né? Mas ela, como a gente traz, ela é a sua extensão, ela vai te direcionar, ela vai te dar firmeza, ela vai te dar essa presença, ela vai pôr você nesse segredo de hoje, nesse estado de presença. Porque você precisa estar presente para usar ela, né? Você precisa estar conectado com aquele momento, não dá para você estar fazendo aquilo e pensando lá, sei lá onde. E com certeza essa ferramenta vai te empoderar, né? Porque você acessa informação, você checa, você valida, né? E ela cada vez mais passa a ser sua extensão até o momento que você talvez nem precise mais dela. Ou você usa ela esporadicamente. Naturalmente, você vai perceber, assim, que enquanto você está usando a ferramenta, quando você se questiona sobre algo e vai usar a ferramenta, quando você faz o questionamento, a resposta já vem. Aí você começa a perceber assim, peraí, não estou precisando, parece que estou usando, mas a resposta já está chegando na hora que eu faço a pergunta. Né? E agora a gente vai revelar. A Maélia até escreveu. Já escreveu. Já. É o pêndulo. Ele já escreveu, é o pêndulo. Na verdade, eu fiz uma live de pêndulo, óbvio, super superficial. Eu fiz um curso com engenheiro, foi maravilhoso, mas não tenho a máxima propriedade. Eu uso, eu reinvento as minhas coisas, eu fiz para alimentação, as pessoas até acharam demais que a gente faz para alimentação, né? Hoje já não fazemos mais isso, hoje você olha ali o alimento e se conecta, porque é por frequência e vibração, mas o Thales vai trazer hoje a radiestesia, né? É uma técnica que usa o pêndulo como ferramenta, né? E voltamos sempre a falar, a gente quer bater nisso, que o pêndulo é a extensão de você e que a radiestesia com o pêndulo, ela te dá essa autonomia,
que tanto a gente fala, pelo menos nesse primeiro momento de programar a sua vida, até você formar um mindset inteiro, até você estar completamente expandido, completamente consciente, completamente vendo as coisas de um outro lugar, de um outro ângulo. Então, a gente achou bem pertinente trazê-lo. Isso, gente, nós estamos começando do básico, né? Vamos dizer, isso aqui é o básico, assim, é o cara que precisa aprender a andar. Então, esse é o básico, né? Ele serve de base. O básico, ele serve de base. À medida que a gente vai avançando nos próximos dias, a conversa vai engrossando, né? A coisa vai ficando mais, pouco mais pesada, né? Vai engrossando aí a conversa. E por isso que a gente resolveu trazer essa ferramenta, a radiestesia, que na verdade, a radiestesia é o nome da técnica, vamos dizer aí, que se usa o pêndulo. Então, eu não vou me aprofundar aqui na radiestesia, não vou dar um curso para vocês sobre radiestesia, não é isso. Vou ensinar de uma forma simples, como que vocês podem utilizar o pêndulo para trabalhar essas questões, para programar a sua vida no dia a dia, né? Então, esse é o propósito. Mas, lembrando que no domingo a gente vai falar um pouco mais disso profundamente, né? Por que eu trouxe aqui a radiestesia? Vou falar do pêndulo hoje e de algumas formas de usar ele, mas nós também vamos utilizar ele para uma coisa super importante que eu vou falar talvez quinta-feira ou sexta, que é a retirada de cordões traumáticos, que são ligações traumáticas que a gente estabelece com outras pessoas, com lugares, né? Com cenas. E aí eu vou explicar de uma forma mais profunda como esses cordões são formados, como que eles ficam emaranhados no nosso corpo e como isso atrapalha a gente no dia a dia. Mas isso tem solução. Com o pêndulo você consegue identificar e retirar esses cordões. Né? Para que você possa ser o quê? Livre. E estar na presença. Para mim, minha experiência com o pêndulo, sabe o que ela me traz no dia a dia? Né? Até a Maeli pôs ali, depois você nem precisa mais. Realmente, mas ainda a gente usa para alguns momentos. É para você tomar decisão. Você acessa a informação, aí, sabe, dá aquela duvidinha, aí você vai, pendula, checa, valida, se sim, é sim, ok, sigo, e se é não, já gente, aquilo tiro da frente. Vamos ter maturidade. Isso não é para ficar usando o dia inteiro, devo cozinhar arroz ou feijão? Ou devo pintar o cabelo de amarelo ou de preto? Vamos usar com maturidade. Às vezes são situações importantes. São processos de decisão. Estou trazendo a minha experiência. Processos de tomada de decisão importantes, que você tem duas coisas importantes para decidir entre uma delas e você fala, e agora? Né? Esse é um momento que você efetivamente consegue fazer uma leitura do que tem mais sintonia com você naquele momento. Pode ser que as duas coisas tenham sintonia, por isso que você está em dúvida na hora de decidir, né? E aí quando fica descabelado, indecisa, passadia, as duas coisas têm a ver, mas pode ser que uma delas naquele momento não tem. Isso é para um outro momento, para depois. Então, uma delas vai estar mais alinhada com o seu perfil, né? Com a sua vibração naquele momento. Tá? A gente vai falar um pouco, acho que hoje vai ser muito, dos processos de decisão, que é certo ou errado, a gente fala isso em outro momento. Tá muito. Então, a gente, depois, vamos marcar que a gente fala do processo de decisão, que quando você decide, né, não tem certo e errado, só dando um passando, tem decidir, e é a melhor decisão, mas a gente traz isso em outro momento. Rapidinho, falando disso aí que a Mariana trouxe, que é esse processo.
não tenham medo de tomar decisão. Né? A decisão que você toma, ela sempre é a melhor. Você sempre toma a melhor decisão para você, para aquele momento. Acontece que algumas vezes a decisão que a gente toma não gera os resultados que a gente estava esperando. E às vezes gera algumas consequências que a gente tem que lidar com aquilo depois. Mas não foi uma decisão errada. Foi uma decisão que para você, naquele momento, era a melhor ser tomada. Então, não tenham medo de tomar a decisão. Para trazer a radiestesia, vou falar um pouco sobre a história do Thales, na verdade, né? Ele trabalhou com 15 anos com isso, né? Extensivamente. Trabalha ainda, né? Ele cuida de uma plantação de plantas medicinais e tal, e eu vejo muitas das vezes que ele usa o pêndulo para checar. Hoje o que eu uso, eu uso algumas vezes mais voltado para a agricultura. Né? Eu faço coisas direcionadas para a agricultura e aí eu uso muitas vezes o pêndulo. Me lembro perfeitamente que no começo das águas de Micael, hoje elas já passam por uma tecnologia que foi desenvolvida por nós, chama MK Cluster, mas me lembro perfeitamente que no começo a gente usava o pêndulo para checar a informação, muitas das vezes, né? Muitas vezes. A gente usava, hoje, assim, é comum, né? Você vê médicos utilizam a radiestesia para checar qual é o melhor medicamento para aquele paciente, né? Faz esse processo de biorressonância, tem os nutricionistas usam, né? Homeopatas checam qual que é o melhor. Engenheiro, por exemplo, a Mariana fez um curso de radiestesia com engenheiro, né? Ele trabalha localizando, ele posiciona a casa dentro do terreno de acordo com as energias, as informações que tem naquele local. Então, isso é utilizado há muito tempo. Assim, os primeiros registros que encontraram de radiestesia, que isso vem do Egito, que foi encontrado isso lá no Vale dos Reis, né? Isso data de 2000 anos atrás. Então, isso é muito antigo, né? Não é novo, não é mágico, não é místico, já falei, não é místico. É uma extensão. É uma extensão. Simplesmente o que ele faz? Ele faz a leitura do campo de energia, das frequências, das vibrações, do campo magnético. E mas aí, ele faz? Não é o pêndulo que faz, ele não tem essa capacidade. Então, eu estou com o meu pêndulo aqui, ó. Esse é o meu pêndulo. Então, o pêndulo, o que ele é? Ele é um mecanismo de madeira, por exemplo. Esse aqui, no caso, é de madeira. Então, você acha que um negócio desse tem algum tipo de poder mágico? Isolado, sozinho? Não. O que é que tem um campo e uma frequência viva que vibra e tem ressonância com todo o contexto? É você. Você tem um campo de energia, né? E quando você segura o pêndulo aqui, dessa forma, esse campo de energia, ele é uma extensão e ele tem uma ponta que ele conecta com outra coisa. Por exemplo, a caneta, a informação, né? Ele conecta com a frequência do que você está fazendo a leitura. Por isso que a gente fala que ele é um instrumento, né? Ele é uma ferramenta para que você possa fazer a leitura do campo de energia, para que você possa se treinar, né? Você se treina em ter essa alta percepção do que está acontecendo fora de você e que está interagindo com você. Quanto mais você vai se aprofundando nisso, mais a sua percepção vai ficando ativa. Então, você olha para aquilo, pergunta aquilo, e daqui a pouco a resposta está vindo antes mesmo do pêndulo gerar o movimento. Por quê? Porque a informação ela está no seu campo de energia, ela não está fora e ela não está no pêndulo. Então, se você tem essa capacidade de perceber o que está acontecendo fora, você faz a leitura, né? E isso é usado para as mais variadas. As pessoas encontram água com isso, onde furar o poço.
está na terra, numa terra onde eu posso furar o poço exatamente onde a água vai estar mais próxima aí da superfície. É nesse ponto. Né? Nós estamos falando de pêndulo, mas pessoas encontram onde furar o poço com uma varinha de madeira, que ela direciona e onde tem a água, ela se enverga. Por quê? A água passando lá embaixo gera um magnetismo que puxa aquele contexto. Então, assim você consegue utilizar isso. E você, né? capta esse você magnetismo. Você capta, né? esse magnetismo, faz essa leitura e consegue decidir o que fazer. Trabalhei bastante isso, atendendo pessoas, fazendo biorressonância alimentar, com medicamento, enfim, as mais variadas coisas. Um exemplo mais curioso que eu já utilizei o pêndulo, minha família tem uma chácara lá na cidade onde a gente mora, e meu pai fez uma piscina, e essa piscina, depois de uns 6 meses, ela começava a vazar água. Né? Ela baixava essa água e vazava. Aí eles procuraram chamar o cara que fez a piscina, o piscineiro, e não descobria onde estava esse vazamento. Aí eu falei para ele, eu vou achar onde está esse vazamento. Mas como que você vai achar? Nós já procuramos, não achamos, já esvaziou, já encheu, já fez de tudo, já cavou um buraco e não era, já cavou um buraco em outro lugar e não era. Aí eu fui lá com o pêndulo, fiz a radiestesia lá em volta da piscina, e aí eu falei para ele, o vazamento está aqui nesse lugar, né? Não sei exatamente aonde, mas é aqui nesse ponto. E aí ele falou, você tá maluco, não sei o quê, mas imagina, não sei o quê, que eles tinham cavado próximo daquele buraco. Falei, pode cavar aqui, que você vai encontrar. E foi exatamente ali, né? Depois ele chamou lá o cara foi lá, cavou o buraco e o furo estava naquele local. Né? A água vazava ali e escorria por baixo da piscina, uma piscina de fibra. Então, como que é? O pêndulo é mágico? Não. A água ela está vazando ali, ela cria um atrito com a terra e coisa e tal, e esse magnetismo você consegue fazer a leitura no campo. Tá? Mas o que nós queremos trazer, na verdade, é a importância de você usar o pêndulo, pelo menos nesse momento, para você programar a sua vida e para você ser livre. Ou seja, captar informação, né, sua mesmo, do seu campo, dessa fonte criadora, da fonte, da consciência que somos, checar, validar e agir. E não mais pegar essa informação, sabe, pegar essa extensão, que nós estamos até dando o nome, o pêndulo como extensão, mas pegar toda essa extensão que nós somos e dar na mão do outro. Exatamente. Perguntar para o outro o que você tem que fazer. Só fazer o que o outro faz ou fala. Você programar. É você programar. Você criar essa autonomia de programar a sua vida, de você saber o que tem que ser feito. Né? E você pode utilizar essa ferramenta, não fazendo perguntas mágicas, mas perguntas diretas, né, que tem a ver com o seu contexto diário de vida. Ela não prevê futuro. E, né? ela não busca passar. Você consegue entender o que está acontecendo no dia e o que tem frequência alinhada com aquilo. Ela não vai prever futuro. Daqui 3 meses eu devo viajar para a Europa ou para o Oriente Médio. Isso aí, gente, não é por aí o caminho. Agora é o seguinte, eu vou dar algumas dicas aqui em relação ao pêndulo e a usar o pêndulo. Quem ainda não tem o pêndulo, se for adquirir o pêndulo, comprem um pêndulo de madeira, tá? Esse é o meu primeiro pêndulo que eu comprei há 15 anos atrás e eu utilizo ele até hoje. Ele é um pêndulo de madeira, porque o pêndulo de madeira ele é autolimpante. Né? Ele não registra a energia, ele não se programa, ele não é autoprogramável. Então, você usou, ele não tem problema, você pode guardar, porque tem pêndulo de cristal, por exemplo, esse pêndulo ele fica programado, ele se programa, você tem que limpar, ele é mais trabalhoso. Então, o pêndulo de madeira
ele é neutro, né? Você trabalha com ele, ele faz a mesma função, porque ele tem um formato, você vai conseguir trabalhar com ele normalmente. Você ensinou para eles? Como mas acho que vale. Vocês estão com energia aí para a gente passar um ponto a ponto? Nós já estamos com assim, 1h20. Nós vamos trazer isso em outro momento, mas não sei quantos de vocês conhecem o pêndulo, quantos de vocês usam, o quanto de vocês vão usar de fato, né? Sejam, vamos dizer, verdadeiros. Aí. Eu vou usar, se vocês quiserem, eu passo aqui rapidamente como que você programa o pêndulo e começa a usar ele a partir daí. A ideia aqui não é te passar conceitos, não é te passar um milhão de coisas. Simplesmente é passar de uma forma simples como programar e começar a utilizar. Como programar o pêndulo para programar sua vida para você ser livre. A gente não quer mais que você pergunte para os outros. A gente quer que você acesse a informação, cheque a informação com o pêndulo, né? Se tá com aquela duvidazinha. E toma decisão. Toma decisão. Eu acho que vale a pena. Então vai. Rapidinho. Egípcio não tem isso. Precisa fazer um curso para utilizar o pêndulo? Olha, não precisa fazer um curso para utilizar o pêndulo. Mas é bem Se você quiser fazer, faça, mas assim, não, para você utilizar não precisa. O que eu te ensinar aqui é uma coisa simples, né? Não vou aprofundar em outras questões, mas você já consegue trabalhar com ele. É só você fazer a primeira programação, você já consegue trabalhar com o seu pêndulo. Eu até respondi, acho que uma vez alguém me perguntou, eu gostei muito, então eu preciso fazer um curso. Eu falei, compra o pêndulo e pergunta. Porque você está de novo jogando para fora. Você acha que eu sei se você deve fazer um curso de radiestesia? Eu acho que vale, mas é um achismo meu. Também a Mariana acha que vale, eu acho que não. Então, assim, é muito pessoal, tá? Eu acho que vale a pena o que eu te ensino aqui, você consegue trabalhar com o pêndulo, né? E a gente vai mostrar mais coisas. Em outros momentos eu vou mostrar mais coisas do pêndulo. Quem quiser aprofundar, eu vou ensinar como que tira os registros com o pêndulo. Então, e num segundo momento a gente vai ensinar vocês. A gente vai falar isso no domingo, né? Como trabalhar com o outro. Como você trabalha e como você trabalha com o outro. Bom, então é o seguinte. Você tem o pêndulo, né? Comprou o seu pêndulo. Aí, qual pêndulo comprar? Porque tem muitos modelos. Conexão. Você vai olhar lá, tem várias fotos lá, modelinhos, ou você vai numa loja que tem pêndulos, agora não vai dar por conta do corona, mas pega na internet, você olha, aquele que você se conectar, você compra, tá? Escolha um de madeira. Só um exemplo do Thales, escuro, o meu é claro, de madeira, mas de o madeira, meu é clarinho. Tá bom? Aí, lembrando que ele é extensão de você, você está comprando quase que você ali. Lembrando que ele é extensão de você, então aquilo, quando você olha, já você bate o olho e fala, esse aqui que eu quero, porque ele tem a ver comigo, tem a ver com a minha energia, com a minha frequência. Só ressaltando, não é que tem que comprar o de madeira, né? Mas se você quiser comprar o outro, compra. Mas esse aqui, assim, é o mais prático de trabalhar, você não tem que ficar limpando ele, desprogramando, nada disso. Eu digo isso porque, gente, na hora que vocês verem os de cristal... tem muitos, mas não se apeguem a isso, gente. O pêndulo de madeira, ele faz a função perfeitamente. Faz 15 anos que eu uso esse aqui, ó. 15. Então, não se apeguem a isso, tá? Ele simplesmente é para que você se treine, pratique essa autonomia de tomada de decisão e consiga fazer essa leitura de campo, tá? Então é o seguinte. Se mantenha na presença. Se mantenha na presença. Minuto. Gente, eu vou sair, porque eu preciso esticar, minha barriga já está doendo. Foi um prazer, Thales, assume aí, vai mais um pouquinho. E vai ser isso mesmo, a gente, por mais que seja que a gente queira diminuir o tempo, é conteúdo, né? Eu acho que vocês estão gostando, a gente também está daqui gostando. E bora aprender, tá bom? Beijo, a gente se vê amanhã. Aí você assume? Tá bom, vai lá. Beijão. Então, aqui é o seguinte, né? Tá com o pêndulo,
que você vai fazer? A primeira coisa, tem que programar ele, porque o pêndulo, para você fazer a leitura, ele se movimenta, né? E as perguntas, você tem que saber qual que é o movimento de sim e não. Essas duas são perguntas que você faz que tem resposta de sim e não. É básico. Então, você segura o seu pêndulo, né? Pega o pêndulo, ele segura ele um pouco na mão, assim, alguns momentos, porque ele vai começar, ele faz a leitura do seu campo de energia, né? Ele vai ser a sua extensão. Depois, você segura o pêndulo com a mão direita, por exemplo, dá essa distância dele assim, ele tem uma cordinha mais longa, você segura, dá mais ou menos um pouco mais de 4 dedos aí, 5 dedos, ó, mais ou menos isso aqui. O restante você guarda dentro da mão. E é importante que você pegue na cordinha com esses 2 dedos, assim. Não vai segurar o pêndulo assim, não de outro jeito, assim, ó. Porque aqui você já vai direcionar a energia. Aí lembra da cordinha ficar dentro da mão. E o restante você segura a cordinha dentro da mão, não deixa ela vazar aqui para fora, tá? Você segura o pêndulo assim, dessa maneira, mais ou menos na altura do seu peito aqui, né, do seu coração. E aí você coloca a outra mão embaixo, né? Você para o pêndulo aqui, coloca a outra mão assim embaixo e você vai fazer uma pergunta. Então, você está programando o pêndulo. Você quer saber como são os movimentos do seu pêndulo. Então, você pergunta para o pêndulo quais são os movimentos para sim. E aí você levanta ele e aguarda um pouquinho. Ele vai começar a movimentar. Estão percebendo? Olha lá. Esse é o movimento do meu pêndulo para sim. Ele balança para frente, né? Depois que você identificar o movimento de sim, você faz novamente. Coloca o pêndulo aí na sua mão e pergunta: qual é o movimento para não? Levanta da sua mão, aguarda um pouquinho. Ele vai começar a balançar, tá vendo? Tá balançando para o lado. Esse é o movimento do meu pêndulo para não. Então, é simples assim. Não é o pêndulo que, sei lá, fez qualquer coisa. É que o seu fluxo de energia, ele se movimenta dessa maneira. Então, quando a resposta é sim, o pêndulo, ele balança, ele balança assim para frente. Quando a resposta é não, ele balança assim para o lado. Esse movimento do meu pêndulo, ele nem sempre ele foi assim, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com pêndulo, ele era um movimento circular. Então, quando eu iniciei, o meu fluxo de energia, por exemplo, possivelmente naquele momento era de outra maneira. Então, a resposta para sim, ele girava em círculos para a direita. E a resposta para não, ele girava no sentido anti-horário. Então, o sim, ele girava horário, e o não, ele girava anti-horário. E aí, é o seguinte, eu vejo, já vi muitas, hoje não fico mais olhando isso, mas muitas pessoas ensinam você a programar o pêndulo de uma determinada maneira, o movimento tem que ser assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o movimento do pêndulo, ele é de acordo com a sua vibração, com o seu fluxo de energia. Tanto é que eu trabalhei com várias pessoas e cada pessoa tem um tipo de movimento, tá? Então, quando você fizer isso aí, se você for fazer, você observa, porque isso vai ser um movimento próprio seu. E pode ser que no momento, lá para frente, isso mude e não tem problema nenhum, tá? Muito importante aqui, as perguntas que vocês fazem no momento de utilizar o pêndulo, ela tem que ser perguntas precisas, tá? De respostas sim e não. Muitas vezes você vai fazer uma pergunta
e vai levantar o pêndulo e ele fica parado. Ele não movimenta. Por quê? A pergunta que você está fazendo, ela é dúbia. Ela gera dúvidas. E ela tem, por exemplo, talvez. Né? Talvez sim, talvez não. Mas aí o que tem que fazer? Você tem que reformular a pergunta para que a resposta seja precisa, sim e não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Eliana perguntou aqui, pode repetir, por favor, como fazer as perguntas. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você está aqui com 2 garrafas, né? Tenho essa daqui e tenho essa daqui. Então, eu estou em dúvida, estou com as 2 garrafas aqui, eu não sei qual garrafa que eu uso agora. E aí a pergunta é simples, né? Você faz uma pergunta assim: qual dessas 2 garrafas tem mais sintonia comigo? É a garrafa azul? Para esse momento, é a garrafa azul? Aí você pendula. Aí ela vai te falar: é sim. A garrafa azul tem sintonia comigo nesse momento. Se você quiser checar, você falava a garrafa azul, a garrafa verde tem sintonia comigo nesse momento? Você vai levantar e ela vai falar não, não tem. Aí, se vocês quiserem testar, é simples, simples como água. Você pega, por exemplo, uma caneca dessa, ou pega qualquer outra coisa. Então, você faz uma pergunta. Esse objeto aqui é um prato? Aí você não precisa pôr a mão embaixo, tá? Você põe o pêndulo no objeto e pergunta, esse objeto é um prato? Ele vai responder que é não. Isso não tem frequência de prato, isso tem frequência de caneca. Estou dando um exemplo absurdo. Nos momentos em que vocês forem começar a praticar o pêndulo, façam esse tipo de pergunta. Pega uma caneta e pergunta uma coisa que ela não é. Isso é uma cadeira? Não é, né? Cadeira é outra coisa, tem outro tipo de frequência. Isso você faz quando você faz, por exemplo, com ressonância alimentar. Então, você pode criar 3 colunas. Você põe em uma coluna tudo que você come num dia, por exemplo. Né? Eu me alimento normalmente, todos os dias, disso. Você lista tudo. Isso dá um pouco de trabalho para fazer, mas você consegue encontrar uma biorressonância alimentar com o que você está comendo. Então, você vai checando lá. Você faz essa coluna de alimentação, depois você põe uma coluna do lado, alimentos que levam a minha energia, alimentos que são neutros e alimentos que diminuem a minha energia. E aí você vai fazendo essa biorressonância de alimento por alimento. Esse alimento, ele eleva a minha energia? Vai falar não. Esse alimento é neutro? Sim. Vai falar sim. Então, você classifica ali aquele alimento como neutro. O próximo, esse alimento, ele eleva a minha energia? Sim. Ok. Então, ele eleva. Esse alimento, ele eleva? Não. Ele é neutro? Não. Ele diminui a minha energia? Sim. Então, esses alimentos que diminuem a energia, né, para aquele momento, para aquele contexto, não é que você tem que tirar, eliminar da sua vida, mas talvez seja preciso você diminuir a frequência com que você come ele. Né? Por exemplo, se você põe lá qualquer alimento, sei lá, abobrinha, um alimento simples, básico da terra, tá? Mas esse alimento, para o meu organismo, ele é neutro, ele eleva a minha energia ou ele diminui a minha energia? Porque se ele diminui, ele não tem biorressonância com você. Né? Isso pode ser feito de várias maneiras e com o pêndulo é uma maneira mais simples de fazer. Tem até equipamentos que fazem isso no dia de hoje, tá? Então, eu estou dando alguns exemplos de como utilizar isso. E aqui a Viviane está perguntando, e se ficar parado? Se ficar parado, é porque a sua pergunta, ela gera dúvidas.
né? Você está querendo, por exemplo, prever o futuro. Você fez um tipo de pergunta que você está querendo uma resposta específica, que te agrada, por exemplo. Aí ele não prevê, né? Você tem que reformular a sua pergunta para que a resposta seja somente sim ou não. A pergunta ela tem que ser mais clara e direta possível. Ela não pode ser uma pergunta subjetiva. Ela tem que ser uma pergunta objetiva. Dá um exemplo mais profundo, assim, uma tomada de decisão. Devo... Uma tomada de decisão. Trocar de profissão. Por exemplo, nós já moramos em 10 lugares no Brasil, 10 cidades diferentes. Em alguns momentos, eu tinha mais de uma opção que em tese seriam boas para mim, boas para nós, né? Por isso, naquele momento, gera dúvida, por exemplo. Então, as duas cidades eram boas naquele momento. Então, eu tinha a ver com as duas cidades, mas eu precisava decidir por uma, entende? E aquilo começou a me gerar dúvida, porque eu queria as duas, né? Só que naquele momento só podia uma. E aí, então, como é que eu faço? Então, por exemplo, qual que era a dúvida? Se eu vou para a cidade A ou se eu vou para a cidade B, né? Mas talvez ele não responde dessa maneira. Então você faz uma pergunta mais clara. Olha, eu quero saber qual é a cidade que tem mais sintonia comigo nesse momento. Porque a cidade que tiver mais sintonia com você naquele momento tem mais chance das coisas fluírem e darem certo. Então você pendula. A cidade que tem mais sintonia comigo nesse momento é a cidade A? E checa. Se ele responder não, você vai para outra. A cidade que tem mais sintonia comigo nesse momento é a cidade B? Se ele der sim, ok. Talvez ele pode dar não, né? E aí depois você checa isso depois de um outro momento. Espera passar alguns minutos e checa novamente, tá? Porque às vezes tem interferências, depende de onde você está, depende do que você está fazendo, pode ter interferências magnéticas, e aí aquilo balança e você não consegue chegar na decisão. Mas é esse tipo de pergunta. O que é que tem sintonia com você naquele momento, né? Quando você começa a perguntar assim, devo fazer isso, devo fazer aquilo, você já começa a entrar, quando você está elaborando esse tipo de pergunta, é porque você já quer uma resposta. Você já tem uma resposta na sua cabeça do que você gostaria, do que é melhor para você. Você não está seguindo por quê? Né? Aí você checa. A cidade A tem sintonia? Então a pergunta tem que ser feita assim: isso tem sintonia comigo agora? Não, não tem. Isso aqui tem sintonia? Não tem. Isso aqui tem? Tem. Então, eu respiro nisso aqui, observo se isso aqui faz sentido e tomo a decisão. Então, eu vou por aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais outras perguntas. Elas trazem as perguntas. De quanto em quanto tempo devo reprogramar o pêndulo? Olha, você não precisa ficar reprogramando. É uma vez só. Quando você vai começar a trabalhar com o pêndulo, você programa ele. Não tem que reprogramar mais, tá? Porque ele já fica programado. Como eu descobri que o movimento do meu pêndulo tinha mudado? Porque eu trabalhava com uma técnica que chama retirada de cordões traumáticos e eu utilizava o pêndulo para isso. E num atendimento que eu fui fazer, o pêndulo, ele, assim, estava maluco, né? Sua extensão, não. Você estava maluco. Aí o pêndulo, eu perguntava, ele não respondia, fazia movimentos descoordenados. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa acontecendo aqui. O que será que está acontecendo? Aí me veio uma intuição, checa o movimento do pêndulo. E quando eu fui checar qual é o movimento de sim e qual é o movimento de não, ele mudou a dinâmica. Aí eu entendi
que era necessário, então, fazer essa reprogramação. E fiz exatamente, confirmei qual é o movimento de sim, qual é o movimento de não, ele confirmou, e aí eu continuo, já faz mais de 10 anos que ele tem o mesmo movimento. Então, você não precisa ficar reprogramando ele toda hora. Se for um pêndulo de madeira, tá? Pêndulo de cristal, ele se desprograma, ele se reprograma com outra informação, ele quebra, né? Às vezes, depende do que você está fazendo, ele carrega muito de energia, ele estoura. Então, eu não recomendo, mas se quiserem, né, podem comprar. Eu trabalho com o de madeira e é ótimo, funciona bem e ele é baratinho, né? Não tem. Os outros são mais caros, é um investimento que eu acho que não tem necessidade de ser feito. Porque o importante é o formato, e lembre-se, não é o pêndulo que faz a leitura, né? Ele simplesmente é a extensão da sua energia. Ele serve para você ver com os seus olhos o que você não está conseguindo ver com a sua percepção. Porque a informação ela está sendo captada pelo seu campo, mas você não está conseguindo fazer a leitura. Então, você enxergando visualmente, você vendo o movimento, você valida, você fala, nossa, eu já estava percebendo que seria isso aí, né? Agora, vendo o movimento do pêndulo, ok, confirmou. E você vai ganhando confiança em cima disso, tá? Eu não quero que vocês se apeguem a essa ferramenta. Isso não é a salvação da sua vida. Ele não prevê o futuro, mas ele serve para você se treinar. Porque você não foi treinada para fazer a leitura do campo de energia, você não foi treinada para ter essa alta percepção. Então, essa ferramenta faz com que você se treine, né? Você vai ficando cada dia melhor em fazer essa leitura. Chega num momento que você faz a pergunta, a resposta já vem, você fala, nem preciso mais usar o pêndulo, tá? Isso pode acontecer assim, bem rápido, tá bom? Deixa eu ver mais alguma outra pergunta aqui. E óbvio que no começo pode ser essas coisas mais superficiais, mas é bom usar para tomadas de decisão. Que nem a Mariana está falando aqui. É lógico, no começo, para você pegar mais habilidade com o pêndulo, pode ser essas questões mais superficiais, checando coisas mais práticas, mais bobas, assim. Mas o importante é usar ele para tomadas de decisões importantes que você realmente tenha dúvida. Não é assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu vou lá checar com o pêndulo. Se você já sabe, não use o pêndulo, tá? Se você já sabe, vai e faça, né? Vai e age, né? Se envolva, se envolver e ir. Então, se envolva, porque você já está captando a informação e vai, e faça, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa em relação ao que eu passei? Que é essa criação de autonomia que a gente quer criar. É isso que a Mariana está falando. Eu só estou passando isso aqui porque, assim, gente, isso aqui eu aprendi a usar o pêndulo em 2002. Faz muito tempo. Hoje eu uso muito pouco. Mas qual é o objetivo? É a criação de autonomia, para que vocês tenham essa presença e tenham firmeza de tomar a decisão para poder seguir, porque isso é a única coisa que você pode fazer, é a única coisa que você tem controle sobre as suas tomadas de decisões. Isso é a única coisa que só depende única e exclusivamente de você. Tomar decisão. E isso é o que faz total diferença na sua vida, tá? Isso aqui é uma ferramenta para você treinar a tomada de decisão, tá bom? E parar de perguntar para os outros. E não vai checar, assim, checa com o pêndulo e pergunta para o vizinho o que ele acha. Aí você está querendo, sei lá, né? Está querendo ficar no lugar. Ou fazer o que o vizinho faz. Fala para mim o que você está fazendo, para eu fazer também. Já vai direto. Tá bom? E uma coisa importante, eu trouxe essa ferramenta também, como eu falei aqui antes.
ela é uma ferramenta importante para depois aprender como tirar os cordões traumáticos, porque você consegue fazer a leitura de onde está o cordão e o que tem que fazer para retirar. Certo? Tem mais alguma pergunta? Mais algumas dúvidas? Vocês podem falar aí, senão a gente já vai encerrando. Amanhã temos o quê? Crenças versus liberdade. Amanhã, gente, crenças versus liberdade. Interessante, hein? Mas já adianto aí para vocês. Não tem nada a ver o que vocês escutam falar. E tem que limpar as crenças e tudo mais. Gente, isso aí é bobagem. Mas isso eu falo aí amanhã, né? Como que a gente pode fazer para lidar com essas questões. Aproveitem e convidem as pessoas. E aproveitem, gente. Convidem as pessoas para participar aqui das lives, para se inteirar do que a gente está falando, para que vocês possam, entre si, ter com quem trocar ideia, ter com quem compartilhar essas coisas, ter com quem fazer o que a gente está ensinando. Porque hoje eu estou ensinando como vocês, essa semana principalmente, estou passando para vocês como que vocês podem fazer para se tratar, para se auto-equilibrar, para se autoconhecer. Mas também, quem quiser aprofundar, depois eu vou ensinar como você faz isso com a outra pessoa. Como que você usa esses cuidados com o outro, se ele quiser, tá? Se ele quiser, muito importante. É importante ficar até domingo. Por isso que é importante. Aproveitem essa semana. Venham todos os dias, até domingo, estamos aqui às 19h27. Somente no sábado, que vai ser às 17 horas, e no domingo às 17 horas, tá? Maeli, sobre a retirada de cordões, quando vai ser? Eu acho que é quinta-feira? Eu não me lembro exatamente a programação, mas ou é quinta ou sexta. Eu vou colocar, a Mariana falou que vai colocar a programação lá no canal, tá bom? E usar no outro, quando vai ser? Segredo. Isso aí é segredo. Depois que você aprender a usar com você, a gente vai ensinar como usar no outro, tá bom? Mas a gente fala isso, até domingo a gente fala mais disso. Empoderado para usar porque isso que a Mariana está falando, para você começar a fazer isso com o outro, você precisa estar bem empoderado, porque é uma responsabilidade, gente, né? Você começa a trabalhar com questões e precisa estar bem empoderado para fazer isso, certo? Então é isso, gente. E aí, se vocês gostaram, por favor, deem um joinha, né, nessa live, nesse vídeo, compartilhem os chamados das lives com as outras pessoas, convidem as pessoas para virem no canal, né, cada dia está aumentando aí o número de pessoas, então é importante que vocês também façam esse movimento para que a gente vá fortalecendo cada vez mais esse contexto, ok? Então, desejo que vocês tenham uma excelente noite, tá? E amanhã acordem com um gás total, que tem um dia inteiro novinho para vocês criarem a própria realidade, a partir da autonomia, programando a sua liberdade no dia, na presença. Sem passar. Certo? Muito bem. Então, gratidão. Tudo maravilhoso e uma boa noite. É isso aí. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau.